pessoal, esse vídeo nós vamos fazer uma revisão da página 6 de matemática até a página 31, porque com a aula de hoje nós vamos concluir o nosso primeiro capítulo do livro, tá bom? Então, se ficar alguma dúvida, não se esqueçam de falar comigo lá no fórum, das 9 até as 11 horas da manhã, que eu tô online esperando vocês, tá certo? Vamos lá. Na página 8, tem falando sobre os números no dia a dia. Os números, eles estão presentes na nossa vida de diversas formas. Para contar a nossa idade, para escrever o ano que nascemos, o ano que estamos, para identificar o nosso endereço através de um CEP, para poder medir a nossa altura ou tamanho de um tecido, de uma fita que a gente compre. Eles ainda podem indicar uma quantidade. Por exemplo, se eu for comprar um pacote de feijão, lá vai estar escrito 1 quilo, que é uma representação em números. Fora isso, nós também vamos usar números para ver horas, para fazer contagens, né? De diversas maneiras. Mas nós podemos resumir os números em 3 funções gerais, que é a de quantidade, a de medida e a de ordem. Quantidade, eu dei um exemplo para vocês do pacote de feijão. Mas qualquer embalagem que eu pegue vai ter lá me dizendo quanto tem. Ou ainda eu posso contar. Vamos supor que eu queira contar quantos chocolates veio num pacote. Então eu vou começar a pegar e contar as unidades, né? 1, 2, 3, até chegar ao pacote do todo. Aí eu vou ter a quantidade total de chocolates que veio dentro do pacote. Para indicar uma medida, eu posso medir com a régua, com a fita métrica. Tem várias unidades de medidas, mas posso dizer que tem 1 centímetro, 1 metro, 1 quilômetro e assim sucessivamente, né? Isso eu falo de exemplo para vocês de unidade de distância. E ainda os números podem indicar uma ordem. Lembra lá dos números ordinais? Então, eu posso dizer quem chegou primeiro, quem chegou depois, né? Primeiro, segundo, terceiro. Daqui a pouquinho eu vou falar dos números ordinais para vocês. E um código. Os números, eles ainda podem indicar um código, como eu dei o exemplo para vocês do CEP. Vou, por exemplo, um CEP, vou dar um número aqui de Lauro de Freitas. 42.703.045. Esse é o CEP que vai indicar uma rua da cidade de Lauro de Freitas. Então, quando os correios, eles veem esse número em uma correspondência, eles já sabem de que rua e de que local é o número. Conseguiram entender as funções e quando usamos os números? Então, vamos para o próximo conteúdo. Bom, lá na página 10, está falando dos números ordinais. Né? Como o próprio número já diz, o nome já diz ordinais, ideia de ordem. Então, vai indicar desde o primeiro a chegar em uma determinada posição até o último. Na nossa turma, nós temos 14 alunos. Quando eu peço para vocês fazerem uma fila da volta do intervalo para a sala, tem quem chega na frente. Quem chega na frente é o primeiro. Quem chega depois é o segundo, depois vem o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, o oitavo, o nono, o 10º, o 11º, 12º, 13º e o 14º, que é o último. Então, esses números ordinais, eles vão representar uma posição, eles vão indicar uma ordem, sempre escrita, né, do formato de número com a bolinha lá em cima, né, isso para indicar que é uma ordem, certo? Depois nós entramos em sistema de numeração decimal. O sistema de numeração decimal que nós usamos, eles têm 10 algarismos ou 10 dígitos. Por quê? Começa no 0 e termina no 9. Então, se a gente for 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
10 algarismos. Por isso que é dito sistema de numeração decimal, porque todos os números podem ser escritos com esses números, tá bom? Deixa eu dar uma olhadinha aqui, eu tô com o livro de vocês aberto para não me perder. Então, nesse sistema de numeração decimal, os números eles vão poder ser agrupados. Por exemplo, 10 unidades vão formar uma dezena. 10 dezenas vão formar uma centena. 10 centenas vão formar um milhar. E assim por diante, certo? Então, eles vão ser agrupados em centenas, dezenas e unidades. Como vocês fizeram o ábaco em casa para treinar e como nós vimos na escola. Depois, lá na página 19, nós vimos o valor de cada algarismo em cada número. Nós vimos que os números, eles representam duas formas de apresentar valor, a forma relativa e a forma absoluta. A forma absoluta é o número dele mesmo. Por exemplo, o número 130. No número 130, o 1 vai representar 1 mesmo, que é absoluto, é o valor dele. O 3 representa o 3 mesmo e o 0, 0 mesmo. O valor relativo é relativo a quanto ele vai valer naquele número. Então, o número 0, ele vai ser relativo a 0 mesmo, que está dizendo que esse número não tem nenhuma unidade. O número 3 vai indicar 30, ó, 130, ou 3 dezenas. E o número 1, ele vai me indicar 100. Então, no número 130, o número 1, ele é relativo a 100. Então, olha só, o valor absoluto é o número mesmo. Não importa a posição que o número esteja, o valor sempre vai ser ele mesmo. E valor relativo, o número muda o valor conforme a posição que ele se encontra. Certo? Depois nós vimos a sequência numérica. Sequências numéricas, eu falei para vocês em sala que você tem que adivinhar um segredo. Esse segredo, na verdade, é saber qual o agrupamento dos números. Se eu tiver uma sequência de agrupamentos de 5, vai estar lá 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35 e assim sucessivamente. Então, se eu tiver lá na sequência 5, 10, aí ter um espaço e depois ter o 20, é só eu fazer que 5 mais 5 vai ser o 10, que está representado, depois eu tenho 20 lá. Então, esse espaço vazio vai ser o 15, porque é o agrupamento. Então, a gente tem que perceber o agrupamento da sequência, se está somando com um número ou subtraindo com outro. Ou ainda, mais tarde, vocês vão ver sequências numéricas com outras operações, como multiplicação e divisão. Então, toda sequência numérica é um agrupamento e tem que saber de quanto está sendo esse agrupamento. Pode ser sequência de 2 em 2, de 5 em 5, 10 em 10 e assim por diante. Depois, finalizamos em números romanos, que foi a nossa aula EAD da semana passada. Nós vimos que os números romanos, eles não são mais utilizados para contagem, mas eles são representados para escrever séculos, capítulos de alguns livros, alguns relógios têm os números escritos em algarismos romanos, e eles foram criados por conta da dificuldade que alguns comerciantes tinham de fazer cálculos. Deixou de ser usado porque para fazer algumas divisões e alguns cálculos com números grandes, não conseguiam fazer utilizando esse sistema de numeração. Lembrando que ele é representado por letras e cada letra tem um valor, além de umas regrinhas. Então, quem quiser saber um pouquinho mais sobre os números romanos, volta lá no canal do YouTube, que tem lá a explicação sobre esses números, que foi o assunto da aula passada.
Agora vocês vão assistir um outro vídeo eu explicando sobre reta numérica para vocês fazerem as últimas páginas do capítulo. Vou lembrar para vocês que nós estamos finalizando hoje o primeiro capítulo. Então, quem pegou o livro depois, ou quem faltou algum dia, vai folhear esse livro e vai olhar. A Pro quer todas as atividades feitas da página 6 até a página 31. Então, se estiver faltando alguma atividade no seu livro, vai fazer agora, para quando a gente voltar, eu pegar esse livro e corrigir as atividades. Lembrando que a letra tem que estar perfeitinha, muito caprichada, como vocês sabem, tá certo? Até o próximo vídeo.